Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamburupam Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayana Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabodhanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kriparide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Astotara Sata Sisrimado Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitrila Pravishta Om Vishnupada Astotara Sata Sisrimado Shila Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, Dandis Sannyasis Brahmacharis Vaishnavas Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 22. Então, hoje nós vamos falar sobre os 9 sintomas dos devotos que se encontram no estágio de Bhava. Então, Vijay pergunta, o que é Kshanti, tolerância? Que foi o primeiro sintoma descrito ontem por Babaji Maharaj, que faz parte de um verso que está no Bhakti Rasamrita Sindhu, tá? Que descreve esses 9 sintomas do devoto que está em Bhava. Então, Babaji responde, Kshanti significa que alguém permanece em paz, mesmo quando existe uma causa para que a ira ou a agitação mental possa ocorrer. Shanti também significa Kshama. Kshama significa o quê? Kshama significa perdão. Tá? Então, a tolerância ela vem como um perdão automático, né? Um perdão que automaticamente ocorre num lapso de tempo muito rápido, né, que faz com que a pessoa já possa se manter serena e tranquila, como se já fosse uma situação pós-conflito, né? Então o Vijay pergunta agora, o que é Avyarta Kalatva? Ou seja, a preocupação para que o tempo não seja desperdiçado. Babaji responde, Avyarta Kalatva significa que o devoto não permite que nem mesmo um momento passe em vão. E assim, incessantemente, ele se ocupa em Hari Bhajan. Então, cada segundo é muito precioso. É muito precioso. Tá? Ele sente cada segundo como se fosse uma yuga, né? Ou seja, é muito tempo. E ele não desperdiça absolutamente nenhum tempo.
Próximo. Vijay pergunta sobre Virakti, desapego. Babaji responde: Virakti é o desinteresse por gratificação dos sentidos. Então, desapego do quê? Da gratificação dos sentidos. Né? Basicamente é isso. Então, Vijay pergunta: como aqueles que se abrigaram nas vestes de renunciante, como Sannyasa Vesha ou Babaji Vesha, eles podem garantir que estão desapegados? Então Babaji responde: olha, a Vesha, ou seja, a roupa, é apenas uma questão de etiqueta social. Tá? Quando o Bhava aparece dentro do coração, quando o Ruchi, pelo mundo espiritual, se torna muito forte, né? E o gosto pelo mundo material gradualmente desaparece, né? Então, finalmente, quando este Bhava se manifesta completamente, né? O gosto pelo mundo material vai desaparecer automaticamente. Isso é chamado desapego, virakti. Então, para que o desapego pelo mundo material ocorra, é necessário que haja um crescente e progressivo apego por Krishna, pelo objeto transcendental, seja ele qual for. Aqui no nosso contexto é Krishna, tá? Mas para outras sampradayas será outro objeto, né? Transcendental, Chitvastu, ou Chinmoy Vastu, né? O objeto transcendental. Então, não tem como haver um desapego do mundo material sem haver um apego, primeiro, por aquilo que é transcendental e espiritual. Tá? Então, isso é chamado de Virakti. Um Vaishnava desapegado é aquele que alcançou o Virakti e assim ele aceita a roupa de um Vaishnava para diminuir as suas necessidades mundanas, ou seja, ele aceita as vestes de um renunciante para que ele assim diminua, né, as suas necessidades materiais e viva com o mínimo possível. Ainda assim haverão necessidades. Haverá necessidade de comer, haverá necessidade de se abrigar das intempéries, né, do meio ambiente, haverá necessidade muitas vezes de usar medicação, né, haverá necessidade de manter a limpeza do corpo, né, então haverão várias necessidades. Não significa que isso tenha que ser abandonado. Ele não vai virar uma pedra, né? Ele vai apenas evitar aquelas atividades que são desfavoráveis para a prática espiritual. Então, nem tudo será renunciado. Por exemplo, você não pode comparar o nível de renúncia física externa, né, de um budista para um Vaishnava. Um Vaishnava, ele com certeza vai utilizar de muito mais objetos, vai fazer muito mais atividades, vai gerar muito mais ação na sua prática do que o do budismo. Né? Só a adoração das deidades requer uma série de coisas. Né? O budismo já não faz isso. Então você não pode comparar uma coisa com a outra. Né? Você não pode comparar para ver quem é mais desapegado. Tá? Se você fizer essa comparação, ela terá que ser feita em outro nível, no nível espiritual. E aí, é claro, os Vaishnavas são muito mais desapegados, né? Porque eles já desapegaram, inclusive, do próprio desejo de salvação que os budistas buscam tanto. Né? Os devotos, você pode ver, tem várias passagens pela literatura, principalmente no Srimad Bhagavatam, em que os devotos oram para perder o desejo por liberação. Né? Tem até um verso famoso que Srila Rupa Goswami escreve, Bhukti Mukti Spriha. Ele menciona o desejo por liberação e por gratificação dos sentidos são como bruxas. É como bruxa, o desejo, né? É como bruxa, uma bruxa, é como, né, algo ruim. E até Balabhacharya veio e fez uma crítica a Rupa Goswami sobre isso,
dizendo que ele não poderia fazer uma crítica a Mukti, porque Mukti é algo elevado, né? Algo que muitos transcendentalistas buscam, mas Jiva Goswami depois veio e corrigiu ele, disse não, a crítica é ao desejo por Mukti, não a Mukti em si mesma. Então vejam que você renunciar o desejo de salvação é um grande sintoma de renúncia, coisa que os budistas não têm. Tá? E muitos ascetas, por exemplo, também não têm. Né? Mas externamente eles demonstram uma renúncia aos objetos muito maior do que os Vaishnavas vão demonstrar. Mas isso não reflete uma renúncia real, que é a renúncia espiritual, que é a renúncia ao ego, que é a renúncia aos seus próprios interesses, né? E sim o desenvolvimento do apego ao serviço de Krishna. Tá? Então, próximo. Não, perdão, ele vai continuar mais um parágrafo dentro desse tema. Ele diz, no entanto, os Shastra, eles não sancionam a aceitação da roupa antes que apareça este bhava. O que, ou seja, o que vai de fato representar, né, ou ser representado por essa roupa de renunciante. Chaitanya Mahaprabhu ensinou esta lição para o mundo inteiro quando puniu Chota Haridasa. Bom, aqui fica uma questão um pouco subjetiva, no sentido de que você receber uma ordem renunciada, né, sannyasi ou babaji, né, não necessariamente reflete que você, assim, significa que você já esteja em bhava, tá? Não necessariamente. Aqui, essa é uma consideração. Os nossos acharyas fizeram outras considerações, né, como, por exemplo, o fato de usar essa roupa de renunciante, de sannyasa ou de babaji, para incentivar aquele devoto a ir mais fundo na sua prática e avançar. Tá? Então, meu Gurudeva dizia, para alguns eu dou o sannyasi porque eles de fato merecem, né? Ou seja, já é uma premiação pelo nível em que eles chegaram. Para outros eu dou o sannyasi para incentivá-los a se tornarem sannyasis. Tá? Então isso depende também da avaliação do próprio acharya. Tá? Muito bem, próximo tópico. Vijay pergunta o que é mana shunyata, ou seja, estar livre do orgulho. Babaji responde, orgulho, né, vem de abhiman. Abhiman é o quê? É um conceito do falso ego, né, de que eu sou esse falso ego. E ele surge quando nós estamos identificados com a nossa riqueza, com a nossa força, beleza, né, posição, status, alta classe, né, boa família, uma boa linhagem, etc. Coisas mundanas que trazem esse tipo de orgulho, né, por representar algo superior na sociedade. Tá? Manashunyata significa, então, estar livre deste orgulho, muito embora você possua, de fato, esta qualificação material. O Padma Purana dá um excelente exemplo sobre Manashunyata. Existia um imperador muito sábio que governava sobre outros reis, né, também proeminentes. Né? Então, no entanto, quando, por uma boa fortuna, Krishna Bhakti surgiu em seu coração, ele abandonou esta opulência e o seu orgulho em ser um imperador e manteve apenas a sua vida mendigando, né? Mendigando em cidades, nas cidades dos seus inimigos. Então ele oferecia respeito a todos, né? Independente se eram brahmanas ou os seus inimigos. Então esse rei ele escolhe se tornar um mendicante e fazer essa mendicância nas terras dos seus inimigos, né? Porque lá ele seria hostilizado, lá ninguém ia ficar bajulando ele, adorando ele, né? Se lembrando que ele foi um grande imperador, né? Mas lá todos iriam tratá-lo
mal, né? E isso iria ajudá-lo a controlar essa, esse orgulho, né, que porventura pudesse ainda estar presente dentro dele, tá? Ou seja, um nível de renúncia muito elevado, né? Próximo, o que é Ashabandha? Né? Ou seja, uma Asha significa esperança, tá? E Bandha significa uma amarração, tá? Enfim, então não sei como que dá para traduzir, né? No inglês está da bondage of hope, ou seja, um, uma amarração de esperança, tá? Mais ou menos assim. Então, Ashabandha significa ocupar a mente em bhajan, com uma fé inabalável de que Krishna irá certamente me conceder a sua misericórdia. Então, os devotos que estão em Bhava, eles têm essa fé. Eles creem que Krishna vai de fato conceder misericórdia. Eles já não têm mais dúvidas nas palavras de Krishna, na existência de Krishna, na promessa que Krishna fez, na misericórdia dos Vaishnavas. Eles estão completamente entregues, né? E têm essa fé plena de que a misericórdia virá um dia, mesmo que demore. Próximo, que é Utkanta, ou seja, uma profunda, um sentimento de profunda saudade, né? Ou sentir falta de alguma coisa. Então, Utkanta é uma avidez extrema para obter aquele objeto do seu desejo. Tá? Próxima, Nama Kirtana Ruchi, ou Nama Gana Sadaruchi, ou seja, o gosto por cantar os santos nomes, né? Constantemente. Tá? Então, a pessoa tem ruchi, né? Gosto em Nama Kirtana, né? E ela, com muita fé, ela se ocupa na prática de Sri Nama Bhajan. Sabendo que esta é a prática mais elevada dentre todos os tipos de bhajan. Ruchi por Nama Kirtana é a chave para se alcançar a auspiciosidade suprema. Um outro dia eu expliquei sobre a verdade em relação a Sri Harinama. E Vijay pergunta, o que é a Shakti Stadgunakyani? Apego pelas descrições das qualidades transcendentais de Krishna. Babaji responde, isso está dito no Shri Krishna Karnamrita, de Bilva Mangala Thakur. Madhuryadapi madhuram man matata tasya kimapi kaishoram chapaladapi chapalam chetobhattaharati hanta kim kurmaha. Shri Krishna é como um cupido transcendental, Manumata, e ele é o mais doce de todos os doces. E a sua adolescência é mais agitada do que o que há de mais agitado. E as qualidades desse cupido transcendental que escapam, né, a descrição, né, é principalmente roubar a mente, né, são principalmente a capacidade de roubar a mente. Né? Então, o que eu devo fazer agora? Esse é o verso de Bilva Thakur. Então, não importa o quanto você ouça sobre as qualidades de Krishna, você nunca ficará satisfeito. Né? O apego em ouvir, né, ele aumenta incessantemente. Né? E você nunca deseja parar de ouvir e você quer ouvir sempre mais e mais. Tá? Então, próximo. O que é Tadvasati Stale Priti? Ou seja, o afeto pelos locais de passatempos de Krishna. Babaji responde. Quando um bhakta ele executa o parikrama de Sri Navadvipa Dhama,
ele pergunta da seguinte maneira: ó residentes do Dhamma, onde é o local de nascimento do meu mais querido mestre da minha vida? Em qual direção o Kirtana de Mahaprabhu está indo? Por favor, me diga onde o meu mestre costumava fazer os seus passatempos da tarde com os gopas. Então, os residentes do Dhamma irão responder: este local onde você está agora pisando é Sri Mayapur. E o local elevado sobre o qual você está vendo diretamente diante de você, né, cercado por essas plantas de tulasi, é o local onde Shri Chaitanya Mahaprabhu fez o seu aparecimento grandioso. Né? Então, veja as vilas de Ganganagar, de Shimulya, Garigacha, Majida e outras. O primeiro Sankirtana de Mahaprabhu, ele passou através dessas vilas. Então, ao ouvir estas doces palavras saturadas com prema da boca dos residentes de Goura Mandala, o corpo deste devoto irá ficar completamente arrepiado. Seu coração irá palpitar, tomado por bem-aventurança, e lágrimas irão fluir de seus olhos. Desta maneira, ele irá fazer o parikrama de todos os locais sagrados de Mahaprabhu. Isso é chamado afeto pelos locais sagrados, onde o Senhor executou os seus passatempos. Tadvasati stale priti. Então, Prajanata pergunta: devemos entender que Rati, por Krishna, surge ou surgiu em cada pessoa, que nós podemos observar esta emoção? E ele falou: não. Rati é uma emoção que surge espontaneamente por Krishna. E uma emoção similar pode ser observada em relação a outros objetos, mas isso não pode ser chamado de ruchi. Tá? Então, é importante fazer essa diferenciação. Você pode observar alguns desses sintomas em pessoas que não estão em bhava, tá? Que não estão em bhava. Tá? Então, você ter um apego, uma emoção, né, por esses locais sagrados ou pelos santos nomes, enfim, né, pelos passatempos é uma coisa. Ruchi ter desenvolvido é uma coisa. Agora, Rati é outra. Rati é bhava. Tá? Aí já é uma outra história. Uma pessoa que está em Ruchi não está em bhava. Então, por mais que os sintomas aqui sejam que haja Ruchi, né, gosto, né, pela prática, não significa que todos que estejam em Ruchi estejam em bhava. Tá bom? Então, Brajanata pergunta: você poderá bondosamente dar um ou dois exemplos para esclarecer um pouco mais este assunto? Babaji responde: suponhamos que um homem deseja a liberação, uma pessoa, mas a adoração seca e difícil, né, do Nirvishesha Brahma parece que está o atrapalhando. Então, ele ouve de uma outra pessoa, né, que ele pode facilmente alcançar mukti simplesmente cantando os nomes de Bhagavan. Então aqui, vejam bem, mais um exemplo, né, de que a prática de que mukti é muito mais fácil de ser alcançada do que bhakti, né? Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas em relação a isso, por conta da última live que foi feita com o astrólogo, né, o Alberto Achuta, sobre karma, e lá eu expliquei um pouco sobre mukti e disse que mukti era fácil de você alcançar. Né? Então aqui tem mais um exemplo disso. Uma pessoa que está tentando adorar o
Nirvishesha Brahma, ou seja, o Brahma impessoal, né? Está tendo dificuldades, né? Mas ele ouve dizendo que basta cantar os santos nomes que você alcança a liberação, né? Rapidamente. Então, por exemplo, Ajamil, agora já voltando aqui ao texto, né? Ajamil, ele alcançou Mukti facilmente, simplesmente pronunciando os nomes de Narayana, ou o nome Narayana. Quando alguém ouve isso, a pessoa fica muito feliz. Então, enquanto ele se lembra deste poder de Srinama, né, de conceder liberação, ele fica agitado, em êxtase, né, e pensando que ele vai receber essa liberação facilmente. Ele canta Sri Harinama, chora constantemente e perde a sua consciência. Neste exemplo, o nome aqui recitado, né, ou proferido por este sadhaka que deseja a liberação não é um Shuddhanama, né? E o bhava que ele está demonstrando não é Shuddha Bhava, né? Porque esses seus sentimentos espontâneos não estão direcionados a Krishna. Tá? Então não significa que uma pessoa que alcança Mukti tenha alcançado Bhava ou tenha alcançado Bhakti, tá? Ou Shuddhanama. Tá? Por quê? Namabhasa concede liberação. Tá bom? Porque o principal objetivo dele não é obter Mukti. Perdão, é obter Mukti e não Krishna Prema. O nome daquele que canta Namabhasa, né, e suas emoções são manifestadas é chamado de Bhava Abhasa. Tá? Ou seja, apenas um semblante dessa bhava, apenas um reflexo dessa bhava, mas não a bhava completa. Um outro exemplo é de uma pessoa que adora Durga Devi, com o objetivo de obter desfrute material. E ele ora dizendo, por favor, me dê bênçãos, por favor, me dê riqueza. Assim, pensando que esta Durga Devi irá satisfazer os seus desejos, né? Assim que ela ficar satisfeita, ele diz, ó Durga, e ele então rola pelo chão, né? Diante dela chorando. Então, a bhava dessa pessoa, quando chora e rola pelo chão, não é Shuddha Bhava, não é a bhava pura da qual nós estamos falando, né? Isso é muitas vezes descrito como bhava abhasa, né? E às vezes apenas como algo falso, uma emoção impura, kubhava. Tá? Bhava não pode surgir ao menos que haja a prática inadulterada da adoração de Krishna, de Bhagavan. Bhava é conhecido como kubhava ou bhava abhasa se ela surge através do desejo pelo desfrute material, boga ou de liberação, moksha. Tá? Mesmo que seja em relação a Krishna. Então tem essa ressalva, mesmo que seja em relação a Krishna. Tá? Uma outra dúvida que surgiu, se Mukti e Moksha são coisas diferentes. Não, Mukti e Moksha são sinônimos. Tanto que aqui no texto mesmo, né, perdão, que surgiu quando? Surgiu nessa live a qual eu me referi. Né? Então, você pode usar a palavra Mukti ou a palavra Moksha, não tem diferença. Então, por exemplo, aqui mesmo, nessa citação, quando ele começa dando o primeiro exemplo daquela pessoa que estava adorando o Nirvishesha Brahma, ele usa a palavra Mukti. Né? E agora, aqui no final, ele usa para resumir, né, a palavra Moksha. Então, não tem diferença. Tá bom? Bom, a palavra Kubhava se refere a qualquer tipo de bhava que pode surgir no coração, né? Daquele que está contaminado pela filosofia Mayavada. Até mesmo uma pessoa que cai inconsciente, né, por um longo tempo, ela não pode estar manifestando a bhava pura. Mesmo as almas liberadas mais elevadas, que estão livres de todos os desejos, incessantemente estão buscando por Bhagavad Rati,
que significa Bhava por Bhagavan, por Krishna. Este é um segredo supremo e Krishna não o concede facilmente. Mesmo aqueles que são completamente sinceros, cuja prática de bhajana é extremamente perfeita. Como então isto poderia surgir no coração daqueles que nem mesmo praticam Shuddha Bhakti e que estão contaminados com desejos por desfrute material e por liberação, tá? Então, muito esclarecedor todo esse ponto, porque a gente pode ver pessoas manifestando certos sintomas que também são os mesmos sintomas de um Vaishnava em Bhava, né, e acharmos que aquela pessoa já está manifestando sintomas de êxtase, né, espiritual genuíno, quando na verdade não estão. Tá bom? A gente vai encerrar por aqui e continuamos então na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.